Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Vamos ler? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos servir. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, não é mesmo? Aqui está falando do período de tentação que Jesus sofreu quando o diabo no deserto o tentou. E o diabo ofereceu mil e umas maravilhas a Jesus. Te dou todo o reino, todo o seu esplendor. Tudo isso te darei se vou prostrados me adorares. O diabo ofereceu maravilhas ao Senhor. Mas Jesus, ele não se rendeu às riquezas, ele não cedeu à cobiça, ele não cedeu à cobiça, ele não cedeu às ofertas, às maravilhas que Satanás colocava diante dele, porque Jesus tinha um propósito, porque Jesus estava firmado em um propósito, e o propósito dele é servir ao Senhor. Como ele diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só um Deus, só um a quem ele adoraria, adora e adorará para sempre: o Deus Pai. Irmãos, nesse mundo não é diferente. Nós estamos nessa vida e muitas vezes nós nos deparamos com grandes ofertas generosas. Eu lembro que uma vez eu recebi uma oferta, logo que eu me formei, uma oferta de alguém que tinha um cargo muito alto, um cargo público muito alto, e eu praticamente tinha acabado de conhecer, e essa pessoa me disse: olha, eu vou ser transferido para outro estado, você faz um concurso e vem trabalhar comigo, mas você não precisa fazer o concurso, você vem trabalhar comigo, depois a gente abre a vaga no concurso, você entra e você trabalha comigo, aí você vai ser efetivada. Eu tinha acabado de conhecer aquela pessoa e iria para fazer um concurso depois, um concurso pro forma. E eu me lembro que naquela hora, pela graça do Senhor, eu disse: Senhor, o Senhor não tem razão para me contratar, para querer que eu faça isso. Eu acabei de conhecer o Senhor. Não, mas eu vi que você é muito inteligente, que você é capaz, vai ser muito bom. Eu falei: bom, eu não vou ter nem estadia lá. Não, se for caso eu alugo um apartamento, depois você me paga. Uma oferta difícil de recusar, não é? Mas tudo tranquilo, eu estava recém-formada, muita dificuldade, começando meu escritório. Mas eu disse: não, Senhor, eu não vou. Se eu for, eu vou ficar nas suas mãos, eu vou ficar na sua dependência. E eu só quero depender de Deus. Eu nem tinha me convertido ainda. Mas eu falei: eu não quero me depender de homens, quero depender de Deus. E às vezes, irmãos, eu não fui, graças a Deus eu não fui. Irmãos, e Deus esteve comigo, na dependência dele, ele me prosperou, na dependência dele, ele me abençoou, me prospera e me abençoa até hoje. Então, às vezes, aparecem diante de nós coisas que aos nossos olhos são maravilhosas, coisas que qualquer um queria, né? Mas, muitas vezes, pode ser uma cilada de Satanás. Como Satanás preparou uma cilada aqui para Jesus, ele queria que Jesus caísse nessa cilada, que Jesus saísse do propósito de Deus, que nós perdêssemos a nossa salvação, que nós não fôssemos reconciliados com Deus, que o nosso castigo, Jesus não levasse sobre si o nosso castigo, que os nossos pecados não fossem perdoados, que não houvesse reconciliação com Deus, que Jesus saísse do propósito. Mas Jesus se manteve no propósito. E muitas vezes
Muitas maravilhas que se apresentam a nós, muitas coisas grandiosas são ciladas de Satanás. Nós precisamos estar atentos. Jesus tinha uma comunhão muito grande com Deus. Mesmo Jesus como homem aqui, ele tinha uma comunhão muito grande. Porque ele obedecia a Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos uma comunhão muito grande com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Jesus tinha essa comunhão. E quando Satanás ofereceu tudo aquilo a ele, ele resistiu. Resistia ao diabo, ele fugirá de vós. Ele não cedeu. Jesus não cedeu à cobiça. Jesus se manteve no propósito. Ele não deu lugar à ganância. Podia falar, ele estava como homem, ele podia dizer, vou ter tudo, embora ele já soubesse os planos de Deus para a vida dele. Que realmente o único dono de tudo é o Deus Trino e Poderoso. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Mas ele poderia se deixar levar. Ele estava no deserto, sem comer, sem beber. E ver tudo aquilo, toda aquela riqueza, todo aquele esplendor de todo aqueles mundos e falar, puxa, eu aceito. Ceder. Mas ele não cedeu. Ele se manteve firme no propósito. Irmãos, você deve ter um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na minha vida. Que o nosso propósito principal seja servir ao Senhor de todo o coração. Fazer a vontade de Deus. E esse é um propósito que nós não podemos nos afastar, custe o que custar. Irmãos, às vezes, um passo pequenino que a gente dá para o lado, saindo do caminho, está no caminho, dá um passinho para o lado, depois nós colhemos consequências grandiosas, terríveis. Consequências que vão nos tirar noites de sono. É melhor não correr o risco. É melhor não correr o risco. Nós temos que estar firmados no nosso propósito. O nosso propósito deve ser fazer a vontade de Deus. Nós temos que trazer a vontade de Deus como alguma coisa que não pode ser negociada em nossa vida. Sair da vontade de Deus não pode ser negociado conosco. Nós estaremos na vontade de Deus, custe o que custar. Se sairmos, será por um incidente. Mas não por vontade própria, não por decisão nossa, nunca, nunca. E se sairmos, nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado e nós podemos voltar para Jesus. Muitas maravilhas podem ser colocadas diante de você, muitas maravilhas podem se apresentar aos meus olhos, mas nós precisamos enxergar além, nós precisamos enxergar as coisas com os olhos de Deus. Nós precisamos enxergar a nossa vida com os olhos de Deus, não com os nossos olhos. Nós precisamos estarmos realmente revestidos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque com Deus vai dar certo. Ah, mas o caminho é estreito, a porta é mais fechada. Sim, é. Parece tudo mais difícil, parece. Parece. Mas tem um propósito. Há uma recompensa lá. Há uma luz no fim do túnel e nós temos que caminhar para essa luz. Não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. E estarmos atentos. Que Satanás anda ao nosso redor rugindo a quem possa tragar. Satanás coloca situações em nossas vidas como um engodo, um verdadeiro engodo, para sermos aprisionados, para nos afastarmos do propósito de Deus. E uma vez afastados dos propósitos de Deus, nós vamos colher as consequências. Porque o que plantarmos, vamos ceifamos até o que não plantamos. Quantas ervas daninhas são jogadas no nosso jardim? Quantas coisas ruins as pessoas jogam em nossas vidas? E nós temos que passar por elas. Temos que passar. Um jardim, ele é infestado de pragas. Ele é infestado de ervas daninhas, mas quando há o cuidado do jardineiro, o cuidado de quem o cultiva, ele cresce, ele floresce, ele se torna belo, ele se torna forte, porque alguém está cuidando. Irmãos, nós somos como jardins, e como jardins nós recebemos aqui nessa vida as ervas daninhas, nós recebemos as pragas, mas nós nunca estaremos sem ser cuidados.
porque nós temos um Deus vivo e ressurreto junto de nós. Nós temos o Espírito desse Deus habitando em nós. E esse Deus é o que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então nós temos que saber que nós nunca deixaremos de ser cuidados. Sempre estaremos sob o cuidado, sob a proteção do nosso Deus. Esse que não nos abandonou e não nos abandonará nunca. Esse que deu seu Filho para morrer por nós, ainda quando nós estávamos separados dele, quando eram inimigos dele, quando estávamos no pecado, na transgressão. Ele deu o Filho dele para morrer por nós, por amor de nós. Onde tem amor, irmãos, tem vida. Onde tem amor, tem um cultivo, tem um cuidado, tem um zelo. E o nosso Deus é justiça e misericórdia, mas é um amor incondicional. Então aqui Jesus, ele sabia, Jesus conhecia o amor de Deus. Jesus conhecia o cuidado de Deus. E Jesus tinha certeza que os propósitos de Deus para a vida dele seriam cumpridos. E que ele estava ali para cumprir os propósitos de Deus, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ter o direito, a graça da salvação. Jesus não se rendeu às maravilhas que Satanás colocou diante dele. Jesus não caiu na cilada de Satanás, porque Jesus estava firme nos propósitos de Deus, na vontade de Deus. Você, eu, nós precisamos estar firmes nos propósitos de Deus, na vontade de Deus. E o que nos dá segurança para estarmos firmes nos propósitos de Deus, não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda? O que nos dá essa firmeza, nos dá essa esperança, essa certeza que nós podemos continuar no caminho? É o Deus zeloso que nós temos. Repito, somos jardins. Ervas daninhas virão. Pragas virão em nossas vidas. Mas lembramos sempre, vamos nos lembrar sempre, nós não estamos largados, nós não somos um jardim abandonado, nós somos cultivados dia a dia, nós somos protegidos dia a dia, nós somos cuidados dia a dia, porque há um Deus junto de nós, o eu sou contra o qual não há poder, o eu sou que agindo ninguém pode impedir. Nós temos o verdadeiro jardineiro junto de nós, como jardim, nós temos um jardineiro zeloso, cuidadoso, amoroso, que não nos deixa um só segundo, que nos rega, que nos poda, nos rega, nos poda, nos aduba, nos fortalece para continuar no propósito, para continuar com vida e vida em abundância. Atente-se, atente-se, atente-se para aquilo que é colocado no teu caminho, para as ofertas que chegam até você. Muitas ofertas que as pessoas dizem: nossa, eu jamais recusaria isso. Nossa, olha, tá aqui, ali tem tudo na mão e não pega. Muitas vezes, se nós nos deixarmos levar pelas opiniões de outros que estão ao nosso redor, pelo sistema do mundo, pelo que ouvimos, ouvir tudo e retenha o que é bom. E se nos deixarmos levar, nós vamos entrar no enlace, no laço do passarinheiro, no laço de Satanás. Vamos entrar numa armadilha que depois não conseguiremos sair. Ou será muito difícil sair, porque se nós clamarmos a Jesus, aí nós sairemos. Mas o quanto nós sofreremos, o quanto nós traremos sofrimento para os que estão ao nosso redor. Não há maravilha que sobreponha a vontade de Deus. Não há maravilha que possa ser mais, vamos dizer assim, melhor, ou dar melhor resultado do que nós estarmos na vontade de Deus. As coisas de Deus, muitas vezes, não são mirabolosas, não. Elas vêm aos poucos, em conta-gota, elas vêm depois de passarmos por grandes lutas, mas elas vêm com paz, elas vêm de forma duradoura, e elas nos garantem a paz de Cristo. A minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. É esta paz. Nós só podemos ter essa paz, a paz de Cristo, se nós estivermos na vontade de Deus. E para estarmos na vontade de Deus, nós temos que realmente nos entregar ao Senhor.
aceitar a vontade de Deus como a nossa. Muitas vezes tendo que renunciar à nossa vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça em nós. E uma vez estabelecida a vontade de Deus em nós, nós podemos caminhar rumo ao propósito de Deus, sem nos afastar desse propósito, porque sabemos que lá na frente virá a recompensa, lá na frente virá a luz no fim do túnel. Não importa quão estreita seja a porta, entraremos a passos largos, porque há um Deus nos esperando, há um Deus nos dando a mão e nos conduzindo por esse caminho. Quando Satanás fala com Jesus, Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. É isso que nós temos que fazer. Ao Senhor nosso Deus adorarás, só servir a Ele, servir ao nosso Deus. E servir ao nosso Deus é não fazer o que Ele não quer que faça. Servir ao nosso Deus é procurar fazer o que Deus quer que façamos. Servir ao nosso Deus é não dar lugar à ganância, é colocar o nosso coração, o nosso tesouro no lugar certo, não nas riquezas, não nas maravilhas, mas colocar o nosso coração onde o centro dele é o nosso Deus, onde o centro da nossa vida é fazer a vontade de Deus, é se deixar ser usado por Deus, é seguir a vontade de Deus e não aceitar nada em nossas vidas, nada em nossas casas, nada na nossa mente, no nosso coração, que não venha de Deus. Não. Eu costumo orar: Senhor, às vezes até quando me dão alguma profecia, quando eu não tenho discernimento se é de Deus ou não, eu digo: Senhor, se for de Ti, eu aceito. Se não for do Senhor, está repreendido, eu não aceito. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo. Irmãos, sem a vontade de Deus, nós estaremos fadados a cairmos na cilada de Satanás e seus demônios. Se nós nos afastarmos da vontade de Deus, desculpa, nós estaremos fadados a cair nas ciladas de Satanás. Se nós sairmos do propósito com Deus e de Deus para nós seremos presas fáceis nas mãos de Satanás. Não penso que o mundo do jeito que está, as pessoas se acomodaram. As igrejas não pregam mais sobre os dons espirituais, as igrejas não pregam mais sobre o Espírito Santo. As igrejas, não falam mais sobre o batismo com o Espírito Santo. As pessoas se convertem hoje e não sabem que existe o batismo com o Espírito Santo. As pessoas se convertem hoje e não sabem que precisam buscar os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, porque não é mais falado. Não é mais falado isso nas igrejas. O mundo se acomodou, a igreja se acomodou. Mas não é por isso, não é mais falado sobre o dom do Espírito Santo, não é mais falado sobre o agir do demônio em nossas vidas, que nós temos que nos revestir da autoridade e do poder do nome de Jesus, expulsar os demônios, repreender. Não, hoje poucas orações nós vemos em que os pregadores repreendem a Satanás, repreendem os seus demônios, repreendem os espíritos de doença. Não, a igreja se acomodou. Quando eu me converti, puxa, eu aprendi muito. E hoje ainda pratico isso. Aprendi que tínhamos que buscar os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, nos revestir da autoridade e do poder do nome de Jesus, expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos. Hoje não. Hoje a igreja não fala sobre isso. A maioria das igrejas não falam. A igreja se acomodou. Irmãos, mas o diabo não se acomodou. O diabo continua ao redor, rugindo a quem possa tragar, preparando ciladas, colocando maravilhas diante de nós, esperando que a gente venha ceder. Ceder. Não quer dizer que tudo que é bom que vier na nossa vida é de Satanás, não é isso. Mas temos que ter consciência que o diabo prepara ciladas para nós. E se nós nos deixarmos levar por essa cilada, nós vamos colher o que plantamos. Nós vamos sofrer duras penas. E podemos perder até a nossa salvação. Jesus não cedeu. O diabo é pai da mentira, lembre-se disso. O diabo é pai da mentira. Quem mente, quem inventa coisas, está dando lugar ao demônio.
Mas quem aceita também essas mentiras, quem aceita essas ciladas de Satanás, está, como dizia meu irmão, entre aspas, está abraçando o demônio. Está consentindo com ele. Se Jesus aqui falasse assim, tá bom, então eu vou te adorar. Jesus estaria o quê? Consentindo com Satanás. Jesus estaria abraçando Satanás, louvando Satanás, que é o que mais Satanás quer, é o louvor que Deus tem. Porque Deus é o único detentor de todo louvor, toda honra, glória, louvor somente ao nosso Senhor, o único digno de todo louvor. Mas Jesus não. Jesus se manteve firme no propósito, porque ele tinha um propósito com Deus e Deus tinha um propósito com ele. Você tem um propósito com Deus, eu tenho um propósito com Deus, nós temos um propósito com Deus e Deus tem um propósito conosco. E se nós ficarmos firmes no caminho do Senhor, se nós não cedemos às tentações, se não cedemos às maravilhas que chegam diante de nós, não trazidas por Deus, não dando lugar à ganância, à inveja, à contenda, a falatórios, a mentiras, a invenções, nós estaremos firmados no caminho do Senhor, na vontade do Senhor, e vamos receber a recompensa, como Jesus aqui recebeu. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos serviram. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao Satanás quando ele disse, aparta-te de mim, vai-te Satanás, eu te resisto. Hoje nós podemos dizer, aparta-te de mim Satanás, eu te resisto em nome de Jesus. Aparta-te de mim, porque eu estou selada com o Espírito Santo, porque eu estou lavada com o sangue de Jesus Cristo, porque meu nome está no livro da vida, porque eu pertenço ao Deus vivo e ressurreto que te venceu lá na cruz, e você não toca em mim. Aparta-te de mim, Satanás. E quando nós fizermos isso, nós vamos receber a recompensa. O diabo deixou, o diabo tem que sair, ele tem que nos deixar. Ele tem que pegar toda a cilada dele, toda a armadilha e bater em retirada. E Jesus recebeu a recompensa. Os anjos vieram e serviram. Deus virá com o seu poder. Deus mandará os seus anjos e suprirá as nossas necessidades. Consertará os nossos erros. Nos abençoará, nos livrará. Nos dará a paz, nos dará a graça, a justiça e a misericórdia. Fará resplandecer sobre nós o seu rosto, a sua paz. Porque nós não saímos do propósito dele. Não saia do propósito de Jesus. Por mais maravilhoso que seja o que Satanás te ofertar. Não saia do propósito de Jesus. Por menor que seja aquilo que você acha que é só um pouquinho. Vou fazer isso porque isso aqui não é muito ruim. Não é tão pecado assim. Não saia do propósito de Deus. Pecado é pecado, tentação é tentação, cilada é cilada, propósito é propósito. Fique firme no teu propósito com Deus e deixa Deus ficar firme, Deus cumprir os seus propósitos em você, porque Deus sempre está firme. Deus não erra, não tarda e não falha. Deus não desiste de você, não desista de Deus, não desista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desista da salvação. Não desista do caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desista do propósito, não desista da vida eterna. Porque o Senhor te fortalece para que você continue no caminho e resista ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mande o diabo bater retirada. Diga ao diabo, aqui não. Eu estou firmado na rocha. Eu estou firmado no Deus vivo e ressurreto que te venceu lá na cruz. Eu estou fortalecido nesse Deus. Então eu não aceito nada que venha de ti. Aparta-te de mim, Satanás. Porque eu tenho um dono. Porque eu tenho um Senhor. O meu nome está no livro da vida. Eu já fui lavada e comprada por esse sangue. Está consumado. E você não me afasta do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Final de semana muito abençoado. Muita paz, muita saúde, muita graça, justiça e misericórdia. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a